Olá! Na aula de hoje trabalharemos o ambiente e processo de planejamento estratégico. O ambiente competitivo, ele precisa ser estudado minuciosamente para que a empresa possa estabelecer estratégias sólidas e de sucesso em seu mercado de atuação. O ambiente passa por uma série de análises. Quando a gente fala ambiente, a gente tem que pensar em todos os públicos com os quais a empresa se relaciona, fornecedores, clientes, bancos. A gente tem que pensar nas variáveis que influenciam o sucesso da empresa, como, por exemplo, tecnologia, economia, políticas, as novas leis, as questões ambientais, etc. O processo de planejamento estratégico. A definição e a estratégia, elas passam por determinadas etapas. Essas etapas, elas são cíclicas, mas elas possuem uma ordem cronológica para acontecer. Vejamos agora, na ilustração, como essas etapas podem ser estabelecidas. Missão do negócio, que diz respeito ao propósito da empresa, o que ela vem a ser, qual é a vocação da mesma. Oportunidades e ameaças, refere-se às coisas relacionadas ao ambiente externo e que afetam positivamente, no caso de oportunidades, ou negativamente, no caso de ameaças ao negócio. Podem estar ligadas, por exemplo, à política, economia, tecnologias novas. Pontos fortes e fracos. Nessa análise, são estudados os aspectos internos da empresa, onde estão as suas forças e as suas fraquezas. Em seguida, definição de metas, aonde a empresa pretende chegar, especificamente o que ela está objetivando. Definição de estratégias, quais serão as ações para que as metas sejam atendidas, como será feita a estratégia da empresa. Elaboração de programas, como será o produto, como será o preço, em quais canais de distribuição a empresa levará os seus produtos aos seus clientes, como serão estabelecidas as comunicações de marketing. Isso faz parte dos programas, da elaboração de programas de marketing. Posteriormente vem a fase da implementação, a colocação em prática daquelas ações determinadas nos passos anteriores. E, como esse processo ele é contínuo, ele deve ter um feedback, ou seja, deve ser monitorado e controlado sistematicamente, para que sempre que necessário as ações possam ser realinhadas e retomadas. Observa-se, portanto, com esse processo, com o processo do planejamento estratégico, que várias etapas precisam ser cumpridas, estudadas detalhadamente por pessoas especializadas, para que você realmente consiga ter uma análise da situação adequada, uma estratégia pertinente e um controle e monitoramento contínuo sobre a implementação do programa estratégico. Esse trabalho ele vai trazer frutos e resultados mais consistentes para o negócio em que a empresa está inserida. Missão. A missão da empresa diz respeito ao seu propósito, o que ela quer ser no mercado. Na verdade, o processo de planejamento estratégico ele nasce com uma definição de missão. A missão significa aquilo que a empresa tem vocação para ser, aquilo que ela quer, além de vender produtos e serviços, aquilo que ela quer passar para o seu mercado de atuação. Existem diversos exemplos de missão. Peguemos o exemplo da empresa Boticário, empresa especializada no setor de perfumaria e cosméticos de bastante sucesso, uma das maiores franquias do Brasil. Ela comercializa seus produtos por meio de franquias. A missão do Boticário é criar produtos que enalteçam a beleza e promovam o bem-estar das pessoas, traduzindo essa intenção em valores percebidos pelos clientes, para conquistar sua fidelidade e assegurar o crescimento e a rentabilidade do negócio. Vejamos então que
a missão, ela passa, né, no caso do Boticário, aquela essência daquilo que a empresa quer conquistar e quer ser no seu dia a dia, no mercado em que ela está atuando. Peguemos um outro exemplo para poder compreender um pouco mais detalhadamente o aspecto missão. A Nestlé coloca como missão oferecer ao consumidor brasileiro produtos reconhecidamente líderes em qualidade e valor nutritivo que contribuam para uma alimentação mais saudável e agradável, gerando sempre oportunidades de negócio para a companhia e valor compartilhado com a sociedade brasileira. A missão da Nestlé, assim como a do Boticário, expressa aquilo que a empresa quer ser, aquilo que ela quer passar, né? A missão, ela colabora com a gestão da empresa na medida em que os investimentos, quando realizados, quando alocados, levam em consideração aquilo que a empresa determinou como missão. No caso da Nestlé, quando ela coloca assim, produtos reconhecidamente líderes, ela está, em outras palavras, colocando, eu, Nestlé, invisto em tecnologia, eu procuro possuir produtos o mais nutritivos possíveis, quer dizer, todo aquele trabalho de desenvolvimento de produtos, de oferta de serviços adequados, ele vai enxergar e vai ter um ponto de partida a partir da missão. Após a definição da missão, a análise da situação deve ser estabelecida. O que envolve a análise da situação? A análise da situação envolve a investigação das variáveis internas da empresa e das variáveis externas da empresa. Por variáveis externas, podemos entender tudo aquilo que acontece à volta, tudo aquilo que acontece no mundo e que, de alguma maneira, vai interferir no negócio. Podemos citar a política, uma nova lei, podemos citar novos concorrentes, podemos citar novas leis ambientais, uma realidade bastante atual no nosso mercado atualmente, né, na questão brasileira e até global. Então, esses são aspectos do ambiente externo. Da mesma maneira, a análise da situação envolve a investigação de aspectos internos da empresa, olhando para a realidade dela. Ou seja, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos que essa empresa possui. Em termos mercadológicos ou de marketing, podemos citar a reputação da empresa, a marca. Ela pode ser tanto um ponto forte, como é para algumas empresas, como a gente já citou, Nestlé, Boticário, etc. Ou ela pode ser um ponto fraco, algo a ser trabalhado, algo a ser melhorado pela organização. Vamos agora procurar ilustrar a análise da situação pela investigação de um estudo de caso aplicado ao varejo brasileiro. Há alguns anos, o setor de varejo tinha pouco poder de negociação e questões como prazo de entrega e de pagamento eram ditados pela indústria. Hoje esse segmento está altamente concentrado e devido a um intenso processo de aquisições e fusões, as 3 maiores redes de supermercados respondem por quase metade do faturamento do setor no Brasil. Para uma indústria, não ter seus produtos em uma dessas redes pode significar perder uma fatia de quase 10% do mercado nacional. Um episódio que tornou evidente o poder do varejo foi a recusa dos supermercados em repassar ao consumidor o reajuste de preços feito pela indústria, após a desvalorização do real, no início de 1999. Nessa ocasião, eles conquistaram o consumidor, ao serem vistos como seus aliados. O crescente poder de negociação do varejo é uma tendência mundial, e o profissional de marketing deve ficar atento a essas mudanças. Um perfeito entendimento das forças competitivas é necessário para que os negócios sejam bons para ambas as partes, varejo e indústria. Esse breve relato, referente ao varejo supermercadista no Brasil, mostra a dinâmica vivenciada pelas empresas em relação ao seu mercado de atuação. Historicamente, o varejo era constituído por pequenos supermercados, por pequenos estabelecimentos, normalmente familiares. Empresas com essa característica ainda existem espalhadas por todo o Brasil e até por outros países. Mas,
cresce o número de empresas que se profissionalizaram, que cresceram e que possuem atuação, inclusive internacional, trazendo, portanto, desafios novos para os gestores de indústrias. Porque se eu não consigo ter o meu produto em determinados pontos de venda, muitas vezes a empresa não consegue chegar até o seu último cliente, ao consumidor final. A análise da situação, portanto, ela consegue passar para a empresa a realidade do seu mercado de atuação. E é importante que isso seja feito sistematicamente, porque em função de todo o momento que se vive na competição empresarial atual, tem-se muitas mudanças. E é importante que essas mudanças sejam acompanhadas bem de perto, porque empresas que param no tempo, muitas vezes não conseguem depois, quando percebem, recuperar o seu espaço perdido. O ambiente externo. O ambiente externo diz respeito a um conjunto de variáveis e conjunto de elementos que acontecem na sociedade e que precisam ser acompanhados pela gestão empresarial. O sucesso de uma empresa, o sucesso de um determinado produto ou serviço, ele passa pelo entendimento do que está acontecendo à volta. E esse ambiente, ele tende a ser cada vez mais complexo, pois os desafios colocados pelo contexto internacional e nacional, ele passa por uma análise minuciosa dos fatores econômicos, sociais, políticos, etc. Poderemos verificar essa complexidade através da seguinte ilustração. Nessa ilustração, verificaremos como o ambiente em que a empresa está inserida afeta decisivamente, em alguns casos, o seu sucesso ou o seu fracasso, as oportunidades ou ameaças que existem no ambiente de atuação. Também discutiremos ainda nessa figura a questão dos públicos interessados, algo bastante estudado pelos estrategistas, uma vez que há diversos públicos de olho na atuação das empresas no momento atual. Comecemos pelo aspecto político-legal. As leis são determinantes para as empresas em determinados contextos, em determinadas situações. Podemos verificar um exemplo bastante real em relação à comercialização de produtos farmacêuticos no Brasil. Diversos setores varejistas pleiteiam, reivindicam aos legisladores, ao ambiente político, a possibilidade de comercialização de produtos que não demandam, que não obrigam o receituário médico, como, por exemplo, analgésicos, que são comprados em drogarias e farmácias sem necessidade de consulta a um farmacêutico. Nesse exemplo, o que acontece é que a lei não permite que estabelecimentos sem um farmacêutico possam ser comercializados. É claro que esse aspecto ele é dinâmico. Essa lei pode mudar caso o lobby, caso o trabalho político daqueles que defendem outras classes de varejo consigam tramitar no Congresso uma mudança referente a esse determinado aspecto. Existem outros tipos de negócio, como os importadores, como os produtos exportadores, aonde uma taxação maior ou uma taxação menor vão interferir na rentabilidade do negócio, na quantidade e na facilidade de exportação e importação de produtos. Portanto, acompanhar os aspectos políticos, os aspectos legais, possibilitam a empresas de diversos setores uma oportunidade ou uma ameaça, caso seja alguma coisa que esteja dificultando o setor em questão. Os fatores econômicos afetam decisivamente a demanda por produtos e serviços. Em épocas de prosperidade econômica, em época de maiores concessões de crédito, produtos não básicos, produtos supérfluos, acabam tendo uma demanda crescente. Outros produtos, como produtos de cesta básica, eles são mais consumidos em épocas de recessão, em épocas de menor prosperidade econômica.
Então, o acompanhamento do crescimento econômico, ele vai influenciar na venda de determinados produtos e serviços. Na realidade, na venda da maioria dos produtos e serviços. Os bens duráveis, por exemplo, eles são mais comprados, mais adquiridos, naquelas situações em que os clientes, os consumidores estão confiantes na economia, eles sentem, eles têm uma oferta de crédito maior, eles têm um crescimento na sua renda. Aí produtos como carros, eletroeletrônicos, eletrodomésticos são mais comprados. Portanto, os aspectos econômicos também devem ser acompanhados por empresas de todos os setores. Os aspectos socioculturais incluem todas as características essenciais de uma cultura de um determinado povo e de determinadas localidades. Na realidade, desde quando as crianças nascem, passando pela juventude, pela infância, chegando à idade adulta, elas são, na verdade, elas vão adquirindo determinadas culturas, elas constroem relações sociais. Os produtos e os serviços, eles são comprados e consumidos também de acordo com a perspectiva sociocultural de determinadas localidades. Que tipos de alimentos se consomem? Que tipo de produtos se possui em casa? Como é que as pessoas vivem? Para onde elas vão? Que lugares elas gostam de, por exemplo, ocupar o seu tempo livre? Aonde elas gostam de passear? Entender os aspectos socioculturais facilita à empresa o entendimento de como ela deve fazer a oferta de produtos e serviços em seu mercado de atuação. Pessoas, por exemplo, que moram em cidades grandes, gostam e frequentam shopping centers, por exemplo. O shopping center é um estabelecimento de varejo organizado, previamente planejado, que hoje faz parte dos valores culturais daqueles que moram em cidades grandes. São estabelecimentos que foram projetados de maneira criteriosa, de maneira estudada, a atender às expectativas dessas pessoas, segundo os seus valores culturais. Outro aspecto é o aspecto tecnológico. A tecnologia, ela afeta diretamente a vida das pessoas. Desde as últimas décadas, desde o final do século XX, as tecnologias têm mudado a maneira como as pessoas vivem e a maneira como as pessoas fazem compras, que tipo de produtos elas consomem. As novas gerações, elas são gerações high-tech, são gerações plugadas, são gerações de acesso à tecnologia, que gostam da interação com o computador. As empresas precisam estar atentas, porque as estratégias de marketing devem considerar que tipo de mídias os novos clientes, os novos compradores estão utilizando. A tecnologia, ela também traz novos concorrentes. A tecnologia também pode ajudar na substituição de determinados produtos e determinados serviços. Todo o processo estratégico nos tempos atuais deve considerar as novas tecnologias que surgem rapidamente em diversas partes do mundo. E essas tecnologias, elas levam algumas empresas ao sucesso e, por outro lado, elas acabam antecipando o fim de algumas outras ou proporcionando um determinado fracasso. Um caso interessante diz respeito à Kodak. A Kodak é uma empresa que trabalha no ramo de fotografias há muitas décadas. E o seu produto principal era o filme fotográfico. A máquina digital, simplesmente, de um momento para outro, uma nova tecnologia diminuiu drasticamente o mercado de filmes não digitais, o mercado de filmes fotográficos. Aquele mercado que outrora a Kodak dominava e que hoje já não mais é procurado pelos clientes da mesma maneira. O consumidor, ele procura aquilo que é mais conveniente segundo os seus próprios interesses. Um outro aspecto diz respeito aos fatores ecológicos. Quando se diz fatores ecológicos, em termos empresariais, pensamos em sustentabilidade. As empresas, elas historicamente exploraram o meio ambiente. O meio ambiente, ele não pode mais ser explorado. Na verdade, a sustentabilidade diz respeito a crescimento e produção de uma maneira a não afetar dramaticamente
aos recursos naturais especialmente. E as empresas agora, também com nova legislação, com consumidores mais exigentes quanto a esses aspectos, precisam considerar os aspectos ecológicos e os danos que elas podem trazer. Isso, a médio e longo prazo, poderá ser o diferencial do sucesso ou do fracasso, dependendo do mercado em que a empresa atua. Um outro fator relacionado ao ambiente externo da empresa é a concorrência. A concorrência, ela se estabelece de acordo com a rentabilidade, de acordo com o grau de abertura de mercado que um determinado governo proporciona, de acordo com a facilidade de acesso a crédito e tecnologia. A concorrência, ela aumentou dramaticamente em determinados setores, em vários elos de cadeias produtivas e comerciais. Hoje a concorrência, ela pode chegar em determinados pontos onde praticamente quase nenhum player, quase nenhum participante do mercado consegue ter um lucro adequado. A concorrência, ela tem um aspecto muito positivo para o cliente, para a população, até para o próprio governo, mas a empresa precisa monitorar a concorrência, verificar aquela concorrência que trabalha muitas vezes com margens muito pequenas e que a longo prazo podem levar determinados setores a se tornarem pouco atraentes para novos competidores. A concorrência, ela traz a obrigatoriedade de a empresa trabalhar produtividade, da empresa trabalhar redução de custos, da empresa trabalhar criatividade, inovação, diferenciação. Por fim, em termos de ambiente externo, podemos considerar as variáveis demográficas, os fatores demográficos. A demografia diz respeito às características da população. Demografia é algo acompanhado por diversas empresas de diversos setores. Quando, por exemplo, cai a taxa de natalidade, nós temos uma consequência para o mercado de brinquedos, uma consequência para o mercado de fraldas, mercados relacionados a produtos infantis. O maior número de nascimentos aumenta o tamanho desses mercados. O menor número de nascimentos diminui o tamanho desses mercados. Então, as variáveis demográficas, elas são estudadas por diversas empresas de diversos setores. Um outro aspecto relacionado a esse ambiente externo diz respeito aos públicos interessados. Quem verdadeiramente se interessa pelos negócios da empresa? Primeiramente, os acionistas. O acionista é o maior interessado no sucesso da empresa, pelo menos em termos financeiros. O acionista é aquele que coloca o seu capital, entre aspas, apostando que aquilo que ele está fazendo vai lhe trazer retornos atraentes. Toda empresa deve satisfação para os seus proprietários, para os seus acionistas. As empresas sociedade anônima em especial, pois elas publicam balanços onde pode-se verificar como estão sendo os investimentos e quais são os retornos que a empresa está obtendo no seu mercado. Colaboradores. As empresas modernas, as empresas mais atentas a essas mudanças todas no mercado, dão muita atenção e valorizam seus funcionários, seus colaboradores. Os colaboradores são um patrimônio na empresa e a representam junto a diversos públicos. É importante prestar atenção e estar trabalhando para que os colaboradores atuem de maneira responsável, de maneira objetiva a atender aquilo que o mercado demanda em relação aos produtos e serviços da empresa. Fornecedores. Os fornecedores também fazem parte dos públicos interessados da empresa. Os fornecedores muitas vezes trabalham para grupos pequenos de empresas e eles têm total interesse no sucesso dessa organização. Um exemplo simples é uma montadora de automóvel. Uma montadora de automóvel tem diversos fornecedores e alguns deles, obviamente, vão ter maior sucesso conforme o modelo daquela determinada montadora for mais bem aceito pelo mercado em que ele está inserido. Clientes. Por motivos óbvios, o cliente é o maior patrimônio que as empresas podem ter.
O cliente é, sob a ótica de marketing, a razão de ser da empresa. E acompanhar a satisfação do cliente é uma tarefa rotineira e deve ser uma tarefa bastante importante dentro das demais atividades de marketing. Sindicatos. Os sindicatos também representam um público interessado nas organizações. Os sindicatos procuram defender os trabalhadores, os seus interesses, o número de empregos, a empregabilidade, a evolução da remuneração, a evolução do bem-estar do trabalhador, criando condições de trabalho mais adequadas. As empresas devem estar atentas a isso. Governo. O governo também é um público interessado na medida em que o governo conta com a empresa em relação a impostos, em relação à manutenção de empregos, em relação à oferta de determinados produtos e serviços que são contados para a sociedade com ansiedade. Por exemplo, a indústria farmacêutica, quer dizer, o governo espera que a oferta de produtos seja adequada para que não faltem, por exemplo, medicamentos em hospitais públicos ou em drogarias, farmácias, etc. Comunidade. A comunidade em geral, o entorno onde a empresa está instalada, também tem interesse, porque diversas pequenas atividades e pequenos prestadores de serviço também acabam contando com a evolução e com a prosperidade da empresa. Trata-se de um público interessado também. E a empresa precisa estar atenta a esse público, porque a comunidade pode influenciar na reputação da mesma. Concorrentes. Embora os concorrentes disputem espaços com a empresa, eles, em outra medida, colaboram com a empresa na defesa dos interesses de um determinado setor. Há casos, por exemplo, em que concorrentes se unem, se aliam para a redução de custos em aspectos ligados à logística, a financiamento bancário, à exportação. Trata-se, portanto, de um outro público interessado. Verifica-se, portanto, que todo o processo estratégico ele passa por análises profundas e detalhadas de tudo aquilo que acontece no mundo em relação à empresa, aspectos que influenciam diretamente no sucesso ou no fracasso dos produtos e serviços. O conjunto dessas mudanças podem ser melhor percebidas no case que vem a seguir. O varejo virtual no Brasil já é realidade e os adeptos crescem a cada ano. Já não se fala mais que fazer compras pela internet é uma coisa elitizada ou de adolescentes. O mercado é amplo. De grandes redes de eletroeletrônicos, passando por lojas de móveis e supermercados, pode-se encontrar de tudo na web. É claro que existem limitações. O receio de fraudes na hora do pagamento, por exemplo, ou a baixa porcentagem da população que tem acesso à internet. Para superar essas dificuldades, algumas redes, como o Magazine Luiza, criaram o conceito de comércio virtual na loja. Ao invés de produtos nas prateleiras, as lojas possuem diversos computadores, de onde o cliente acessa o site da empresa, efetua a compra e até negocia as condições de pagamento. É realmente bastante significativo a evolução do varejo virtual no Brasil. O varejo virtual, ele nasceu com muitas observações pouco otimistas em relação ao seu crescimento, mas o que se está verificando é uma verdadeira revolução. As empresas, elas perceberam essa caminhada, esse desenvolvimento e, na verdade, essa tendência. Ou seja, as pessoas pesquisam produtos e as pessoas estão agora adquirindo produtos também pela internet. Todas as empresas varejistas e as empresas industriais devem estar atentas a essa mudança, porque não considerar isso no planejamento estratégico é realmente uma verdadeira miopia em termos de marketing. O ambiente interno. O ambiente interno diz respeito aos aspectos que fazem parte da realidade da empresa. Nesse sentido, o ambiente interno ele é ímpar, ele é único, ele não faz parte de outros negócios, de outras empresas, ele diz respeito ao que está dentro da organização. Podemos citar diversos exemplos.
O ambiente interno, na realidade, ele investiga as forças e fraquezas que a empresa possui. Quais são as características internas que levam a empresa à frente? Por exemplo, motivação dos funcionários, reputação da marca, capacidade de investimento. Esse conjunto de coisas podem ser aspectos positivos e que fazem parte do ambiente interno. Um modelo bastante utilizado por diversos autores e internacionalmente conhecido é a análise SWOT, que vem de uma sigla em inglês que na nossa língua significa forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. A análise SWOT é uma metodologia que procura construir, através de demonstrações gráficas bastante simples, qual é a situação competitiva da empresa. Uma boa análise SWOT nada mais é do que uma ferramenta para que a empresa possa estabelecer metas e traçar estratégias adequadas à sua própria realidade. A próxima ilustração vai explicar mais detalhes dos aspectos que fazem parte da análise SWOT. Forças internas potenciais, abundância de recursos financeiros, marca forte, forte talento gerencial, tecnologia própria, fortes canais de distribuição, produtos com qualidade superior. Esses exemplos ilustram forças importantes que as empresas, quando conseguem adquirir, elas usam a seu favor para o estabelecimento de novas estratégias, para o desenvolvimento de novos produtos, para o estabelecimento de mais força em mercados de atuação tão concorridos. O outro quadro mostra fraquezas internas potenciais, recursos financeiros limitados, linha de produtos pouco abrangente ou ultrapassada, marca fraca, empregados pouco comprometidos, pouca habilidade de marketing. Nota-se, portanto, que fraquezas como essas podem comprometer o sucesso da empresa no médio e longo prazo, muitas vezes até mesmo no curto prazo. É importante estar atentos, porque muitas fraquezas dessas reunidas podem, de fato, levar a empresa à sua extinção e à sua substituição por outras no mercado. O outro quadro mostra oportunidades potenciais, crescimento do mercado, abertura de mercados externos, mudanças demográficas, novos canais de distribuição, crescimento econômico. As empresas inteligentes aproveitam as oportunidades disponíveis no mercado. Quando os mercados, por exemplo, estão em crescimento, cria-se um ciclo virtuoso, ou seja, a empresa produz mais, ela pode vender mais e assim, naturalmente, essa roda positiva acaba proporcionando melhores margens, maiores lucros e capacidade de investimento em produtos e serviços futuros. O outro quadro mostra as ameaças potenciais. Novos concorrentes, novos produtos substitutos, produto em declínio, crise econômica, novas tecnologias, mudanças demográficas. Da mesma forma como as oportunidades devem ser aproveitadas, as ameaças precisam ser entendidas, interpretadas, analisadas. A ameaça, na verdade, ela pode levar à substituição do produto, ela pode levar à diminuição de vendas, ela pode levar a aspectos perigosos. A empresa precisa estar atenta, a empresa precisa ter ações e considerar nas suas estratégias todas as ameaças que estão no ambiente. Assim, o entendimento de todo o contexto que envolve o ambiente externo empresarial, a compreensão do processo do planejamento estratégico, que passa pela identificação da realidade da empresa e do ambiente à sua volta, poderão trazer para o gestor, para o estrategista, ferramentas e informações adequadas para o estabelecimento de novas estratégias com metas criadas de acordo com a realidade concreta que as empresas vivenciam.
Dicas de leitura para hoje. O primeiro livro que eu queria indicar para vocês tem o nome de Planejamento de Marketing. O autor é o Robert Stevens, ele é o coordenador, na verdade. Editora Macron Books. É um livro interessante que aborda especificamente o tema. Outro livro é Gestão de Marketing, coordenado pelo professor Sérgio Roberto Dias. Ele é o autor que coordenou o trabalho. Os capítulos 16 e 17, especialmente, trabalham desse tema que trabalhamos na aula de hoje. Esse livro é da editora Saraiva. Uma outra obra é o livro Princípios de Marketing, capítulos 3 e 4, de Charles Lamb, Joseph Hare, Carl McDaniel, da editora Thomson. Esse livro também especifica esse processo do planejamento estratégico, análise SWOT. Uma outra obra, Administração de Marketing, um clássico da literatura do assunto, cujo autor é o Philip Kotler e o Kevin Keller. Eles escreveram em conjunto essa obra. Editora Pearson, um dos livros mais significativos em termos de processo de marketing.